todos. Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia a todos que nos acompanham, a todos também que assistem pela TV Legislativa. Cumprimentar a todos os senhores parlamentares, integrantes da comissão. Senhores, foi distribuído ao gabinete de Vossas Excelências a ata da 27ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Por entender que foi distribuído e lido pelos senhores parlamentares em seus gabinetes, coloco a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, conforme acordado, conforme sempre, praxe nesta casa, passo a relatoria das matérias, conforme a ordem de chegada dos senhores parlamentares. Primeiramente, evidentemente, deputado João Amin. Com a palavra, deputado João Amin. Bom dia a todos, bom dia a todas. Apenas 3 projetos a serem relatados. O primeiro, o projeto de lei 322.5 de 2017, de autoria do deputado Mário Marcondes, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social Pais do município de Balneário Camboriú. O relatório prevê diligência. Senhores parlamentares, em discussão, requerimento de diligência ao PL 322.5/2017, projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social de Pais do município de Balneário Camboriú. Em discussão, o requerimento, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, senhores como estão, aprovado o requerimento por unanimidade. Projeto de lei 27454 de 2017 declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Araçá, a MBA do município de Porto Belo. O relatório é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global em anexo. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 275.4/2017, projeto este que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Araçá, a AMBA, do município de Porto Belo, autoria da deputada Ana Paula Lima, e o parecer do deputado João Amin é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global, em anexo. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pareceu o projeto de lei 306.5 de 2017, que institui a Semana Estadual da Orientação Vocacional no Estado de Santa Catarina e da outras providências. Deputado Patrício Destro. O relatório também, da mesma forma, é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global em anexo. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer ao PL 306.5/2017, que institui a Semana Estadual de Orientação Vocacional no Estado de Santa Catarina. Projeto de autoria do eminente deputado Patrício Destro, e o parecer do deputado João Amin é pela aprovação do projeto de lei nos termos da emenda substitutiva global em anexo. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Deputado João Amin. Com a palavra, eminente deputado Marcos Vieira. Senhores deputados, muito bom dia. Bom dia igualmente a todas as senhoras e senhores telespectadores, bem como também senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Leste, que todas as senhoras e senhores fazem presentes. Passo, senhor presidente, ao relatório e voto dos seguintes projetos em meu poder.
Parecer ao projeto de lei 0181.0/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade do valor pago nos anúncios de publicidade legal e publicidade institucional em jornais impressos e online no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor da matéria, o eminente deputado Serafim Venzon. Examinando, senhor presidente, senhores deputados, toda a documentação acostada, não vejo viabilidade de progredir com esse projeto de lei tramitado nesta comissão, tendo em vista flagrante vista de inconstitucionalidade sob o ponto de vista material. Razão pela qual o meu voto é pela rejeição da matéria. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 181/2016, projeto este que dispõe sobre a obrigatoriedade do valor pago nos anúncios de publicidade legal e publicidade institucional em jornais impressos e online no âmbito do Estado de Santa Catarina. Projeto de autoria do deputado Serafim Venzon e o parecer do eminente deputado Marcos Vieira é pela rejeição. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor deputado, relatório e voto ao PL 0546.8/2015, que institui o programa Água Boa nos estabelecimentos comerciais e industriais, nas escolas públicas e logradouros municipais. E logradouros públicos. O autor da matéria é o eminente deputado Rodrigo Minotto. O projeto de lei, senhor presidente, começou a tramitar nesta casa em 2015. Tinha como relator original o eminente deputado Luciano Carminati, que em voto preliminar optou pelo diligenciamento da matéria, o que foi feito. E por redistribuição, fui designado relator. E ao examinar todo o processo de diligenciamento, senhor presidente, não vejo também como prosseguir a tramitação desse projeto de lei por ser inconstitucional. Examinei bem, é meritório a pretensão do deputado Rodrigo Minotto, mas infelizmente não tem como prosseguir. E razão pela qual o meu voto também é pela rejeição da matéria. Senhores parlamentares, coloco em discussão parecer ao PL 546.8/2015, projeto este que institui o programa Água Boa nos estabelecimentos comerciais e industriais, nas escolas públicas e logradouros públicos de Santa Catarina. Parecer, projeto é do eminente deputado Rodrigo Minotto e o parecer do relator, deputado Marcos Vieira, é pela rejeição no âmbito desta comissão. Em discussão? Vista em gabinete, senhor presidente. Concedo vista em gabinete ao deputado Mauro. Parecer e voto ao PL 002.3/2016, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Certificação de Qualidade de Alimentos Artesanais da Agricultura Familiar no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor da matéria, deputado Neudi Sareta. Na condição de relator, senhor presidente, senhores deputados, emiti meu parecer e voto preliminar, solicitando o diligenciamento que ocorreu e na devolução do todo o processo, verificando toda a documentação acostada. Eu não vejo também por que prosperar o presente projeto de lei, tendo em vista vício insanável de inconstitucionalidade, razão pela qual o meu voto é pela rejeição da matéria. Senhores parlamentares, parecer ao PL 2.3/2016, projeto que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Certificação de Qualidade de Alimentos Artesanais da Agricultura Familiar no Estado de Santa Catarina. Projeto do deputado Neudi Sareta e o parecer do relator, deputado Marcos Vieira, é pela rejeição. Em discussão? Senhor presidente, eu quero pedir vista em gabinete do projeto. Eu entendo esse projeto extremamente importante para a agricultura familiar, né? Parabenizar o deputado Sareta. Vamos ver o que podemos aí discutir, inclusive a partir do relatório do deputado Marcos Vieira, que nós compreendemos também, as questões constitucionais são importantes. Então peço vista, ver se posso contribuir alguma coisa no projeto. Obrigado. Vista em gabinete ao deputado Dirceu. Parecer e voto ao projeto de lei 0113.9/2017, que consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Autoria da mesa diretora desta casa e na condição de relator,
Ao verificar toda a documentação constada, não vejo óbice na sua tramitação regular, razão pela qual o meu voto é pela aprovação da matéria. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 113.9/2017, que consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. O voto do eminente deputado relator para esse projeto de lei é da mesa e o parecer do deputado Marcos Vieira é pela aprovação. Em discussão? Pois não. Eu quero aqui registrar, acredito que esse projeto seja de extrema importância para Santa Catarina. Eu vi vários deputados e deputadas desta casa fazer debate sobre este projeto, que tem com certeza muito interesse nesta matéria, inclusive deputados da nossa bancada. Então eu quero pedir vista, né, senhor presidente, de gabinete, para verificar aí as questões centrais desse projeto, para depois também contribuir aí na aprovação desta matéria. Obrigado. Vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch. Ainda, senhores deputados, parecer e voto ao projeto de lei 0146/2015, que regulamenta a aprovação e instalação de novos cursos e vagas de graduação presenciais na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. O autor da matéria é o eminente deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, e verificando toda a documentação, não tenho dúvida de que o projeto do deputado Cobalcini tem que prosperar e ter a sua tramitação regular aprovada nesta comissão e seguindo para outras comissões. Até porque a UDESC é extremamente importante e a sua presença nas mais diversas regiões vai fazer com que possamos ter o desenvolvimento de Santa Catarina cada vez mais acelerado. Então quero aqui cumprimentar o deputado Cobalcini e o meu voto é pela aprovação da matéria. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 146.7/2015, que regulamenta a aprovação e a instalação de novos cursos e vagas de graduação presenciais da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Autor, eminente deputado, vice-presidente da comissão, deputado Valdir Cobalcini. E o parecer do deputado relator Marcos Vieira é pela aprovação. Em discussão. Senhor presidente, peço vista em gabinete. Vista em gabinete é o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, senhores deputados. Parecer a emenda substitutiva global de folhas 20 ao projeto de lei 0526.4/2015, que altera a lei 15.381, de 17 de outubro de 2010, que disciplina a nomeação para cargos de comissão no âmbito dos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e adota outras providências para incluir os condenados civis e criminalmente em situação de violência contra a mulher, a criança e o adolescente do idoso. Na verdade, senhor presidente, o meu relatório de voto não é entrar no mérito da emenda substitutiva global, é fazer uma correção de tramitação do presente projeto de lei. O projeto de lei, após tramitado nesta comissão, e fui o relator da matéria, ele foi para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, lá sofrendo emenda do deputado Fernando Coruja, no substitutivo global. E deveria seguir para a Comissão de Direitos Humanos, e retornou à comissão. Então, meu voto é que, antes de voltar para a comissão, siga para a Comissão de Direitos Humanos e depois, sim, volte para ser finalizado na Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse é o meu voto. É só para fins de correção de tramitação nesta casa. Ao invés de voltar para a Comissão do CCJ, vai para a Comissão de Direitos Humanos. E lá, permanecendo a emenda, ou foi feita outra emenda, retorne ao final para a Comissão de Constituição e Justiça. Bom, colocado aqui pelo deputado Marcos Vieira, então, o parecer à emenda substitutiva global de folhas 20 ao projeto de lei 526.4/2015. Faço a leitura final do voto do deputado Marcos Vieira para deixar claro a sua colocação, que foi, por sinal, muito bem explanada. Diante do exposto, manifesto-me 1. Pela remessa deste projeto de lei à Comissão de Direitos Humanos, em cumprimento ao despacho de folhas 2 dos autos. 2. Por requerimento desta comissão ao primeiro secretário da mesa, em caráter preliminar, para fins de manifestação da Comissão de Finanças e Tributação quanto aos aspectos referidos no artigo 142, parágrafo 2º do Regimento Interno.
projeto de lei que disciplina a nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado e adota outras providências para incluir os condenados civil ou criminalmente em situação de violência contra a mulher, a criança, o adolescente e o idoso. Em discussão, o parecer? Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Deputado Marcos Vieira, Vossa Excelência... Senhor presidente, Já terminei, senhor presidente. Ok. senhor presidente, que fazer Ouço o deputado líder do governo. Se o senhor me permitir, eu apresentar o requerimento verbal, propondo que Vossa Excelência, em contrário à pauta de chegada nessa comissão, Vossa Excelência pudesse relatar os projetos que se encontram com Vossa Excelência nesse momento, já que o senhor tem um projeto importante que talvez suscite um debate mais alongado, né? Então essa é a minha sugestão. Senhor presidente, Ouço o deputado Dirceu. eu tenho uma primeira questão de ordem, senhor presidente. Passou aqui Ele vai pedir lista. o PL 181.0/2016, que o deputado Marcos Vieira relatou, o deputado Serafim Benzon. Eu, no momento, não me pronunciei pelo seguinte, inclusive, meu voto foi favorável ao voto do relator, pela rejeição, porque, inclusive, tive uma dúvida como me comportar, porque nós temos um projeto idêntico, aprovado por esta casa, que está na mesa do presidente já desde 2013, para ser votado em plenário, que regulamenta este tema da publicidade institucional aqui no estado de Santa Catarina, né? Então, nos jornais impressos, online e outros. Então, por isso, senhor presidente, eu não me posicionei sobre esse projeto, porque ou ele seria anexado ao meu projeto que já está na mesa para ser votado no plenário, ou, então, só a título de esclarecimento. Mas, em tese, eu sou favorável a esse tema, né? Por isso eu mesmo fiz o projeto e esperamos que um dia ele seja votado, né? Porque isso aí é muito estranho, inclusive. E nós devemos discutir para frente, inclusive, uma medida regimental sobre isso, presidente. Só fazer esse registro, então, sobre o PL 181.0/2016, de autoria do deputado Serafim Benzon. Registrado no parlamentar. E outro tema, senhor presidente, pela ordem, também sigo na linha do deputado Darcy, né? Que era um apelo que eu ia fazer no início, antes, mas então faço agora que Vossa Excelência possa fazer os relatórios de seus projetos, que está todo mundo esperando as perspectivas, de fato, os projetos que estão em sua mão para ser relatados, okay, né? E são importantes para Santa Catarina. Obrigado. Consulto, baseado no requerimento do deputado Darcy de Matos e do requerimento do deputado Dirceu Dresch, consulto os senhores parlamentares para poder fazer a inversão, então, da ordem de leitura dos projetos da pauta, passando a fazer, então, este relator agora a leitura dos projetos em seu poder. A concordância, senhor presidente. Concordância. Consulto os senhores parlamentares, então, também para a inclusão na pauta do projeto do PL 212/2017 e do PL 213.1/2017, os dois tratando da questão da operação de crédito a ser celebrada pela Celesc Distribuição. Consulte os senhores parlamentares também para a inclusão deles na pauta para fazer a leitura com os demais. Também tem concordância. Concordância, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, a concordância se dá em função da inclusão na pauta desses dois projetos. Fica bem claro. Okay. Era o que nós estávamos esperando, senhor presidente. Okay. Então tá bom. Senhores parlamentares, vamos lá. Então, já que é pedido de Vossas Excelências de a colocação do deputado Cobalcini, inicio por esses dois projetos, então, para fazer o uso da palavra. Senhores parlamentares, inicialmente, parecer ao projeto de lei 212/2017. Trata-se de projeto de lei de origem governamental que busca autorização legislativa para prestar contragarantia à garantia oferecida pela União em operação de crédito a ser celebrada entre a Celesc Distribuição e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, no âmbito do Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética
da Celesc até o valor de 276 milhões de dólares, 276 milhões 151 mil dólares dos Estados Unidos da América. Na exposição de motivos dirigida ao governador, subscrita pelo secretário da Fazenda, extraiu a seguinte: as operações pretendidas destinam-se ao financiamento de um programa de obras múltiplas de infraestrutura energética, denominado Programa Celesc Mais Energia, com a finalidade de ampliar e modernizar a rede de distribuição de energia elétrica da área de concessão da Celesc Distribuidora. Dentre os principais objetivos do programa a ser financiado, destaca-se a ampliação e modernização da rede de distribuição de energia elétrica para atender demanda projetada até 2022. A melhoria dos indicadores de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de perdas elétricas. A ampliação e melhoramento do sistema de distribuição de alta, média e baixa tensão. O fortalecimento institucional mediante a comprovação de aparelhamento de data center. Quinto, a adoção de estratégia de gênero que promova a igualdade e a inclusão. A matéria foi lida no expediente e encaminhada a esta comissão, na qual avoquei a relatoria na forma regimental. Por derradeiro, no dia 6 de julho do corrente ano, o deputado Natalino Lázari protocolou emenda modificativa ao projeto de lei, com a condição de especificar a ampliação dos recursos destinados, especificamente 20% do montante da operação a ser celebrada para obras de melhoria da rede de distribuição de energia elétrica no meio rural. O voto, senhores parlamentares. O projeto de lei em comento visa autorizar o Poder Executivo a prestar contra-garantia a garantia oferecida pela União em operação de crédito a ser celebrada entre a Celesc Distribuição S.A. e o Banco Interamericano de Desenvolvimento nos termos do seu artigo 1º. Para fins de compreensão da matéria aqui tratada, elucido que a concessão de garantia é definida no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal como um compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente de federação ou por entidade a ela vinculada. No que concerne à constitucionalidade da proposição sob exame, observo que a proposta está elencada entre as matérias de iniciativa privativa do Governo do Estado, a teor do previsto no inciso 8º do artigo 71 da Constituição Estadual, e vem estabelecida pela proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinário. Na mesma vertente, o Executivo Estadual, ao encaminhar a esta Casa a proposta legislativa em análise, visando autorização para a contratação de empréstimo externo, cumpre rigorosamente o previsto no artigo 115, parágrafo 1º da Constituição do Estado, que diz o seguinte: ressalvadas as de antecipação de receitas, nenhuma operação de crédito poderá ser contratada por órgãos ou entidades da administração direta, autarquia ou fundacional, sem prévia e específica autorização legislativa. Há que se destacar ainda, constante a previsão inscrita na Constituição Federal, que a contragarantia aqui manifesta compreenderá as cotas de repartição das receitas tributárias, complementadas pelas receitas próprias de impostos, bem como outras garantias admitidas pela legislação em vigor, tal como estabelecido no artigo 2º deste projeto de lei. Quanto à legalidade, anoto que para a concessão de garantias previstas, o Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda, firmará contrato de contragarantia com a Celesc Distribuição, nos termos do parágrafo 1º do caput do artigo 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Insta sobre levar em concorrência com o parágrafo 1º do artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal que o ente interessado formalizou seu pleito fundamentado com argumentos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, interesse econômico, social, requisição de abertura de processo direcional à Secretaria de Estado da Fazenda. Destaque-se também que integra a referida requisição o quadro de usos e fontes do programa, discriminando o programa de investimentos em infraestrutura energética por categoria de inversão, o cronograma de desembolso e o reembolso da operação, que evidencia os valores anuais referentes aos recebimentos, encargos e amortizações do financiamento. Ainda, compulsando os autos, registra que o projeto de lei está instruído com a recomendação
número 5/118, de 8 de novembro de 2016, a Comissão de Finanças Externas, o COFIEX, que a ressalva de que a contrapartida da operação de crédito externo deverá ser assegurada pelo proponente mutuário, no caso a Celesc. Nessa perspectiva, por intermédio da informação 14/2017, de folhas 25 e 26, a Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública do Estado supre a referida ressalva, ao asseverar que o financiamento pretendido conta com a garantia financeira da Celesc Distribuidora S.A., dada pelas receitas próprias da empresa, as quais se constituem por faturas de cobrança de energia elétrica de seus consumidores. Ademais, a Resolução do Senado Federal 43/2001, em seu artigo, estatui que o saldo global de garantias concedidas pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios não pode exceder a 22% da receita corrente líquida. Em atenção e a normativa, o secretário de Estado da Fazenda informa que o último administrativo de garantias e contra-garantias de valores do anexo 3º do relatório de gestão fiscal de janeiro e dezembro de 2016, apresentou o percentual de 3,21% do total de garantias ofertadas até aquele momento sobre as receitas correntes líquidas. Assegura ainda que a garantia oferecida à Celesc não extrapolará o limite prescrito na mencionada resolução federal. Com efeito, penso que o projeto de lei está em harmonia com a legislação infraconstitucional aplicável à hipótese. No que diz respeito à emenda modificativa da lavra do deputado Natalino, cumpre-se anotar que a operação de financiamento pretendida foi autorizada pela Comissão COFIEX, órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com base no programa Celesc mais Energia, conforme aponta a requisição de abertura de processo. Além disso, a mesma requisição declara que a Celesc D cumpriu a agenda de preparação de operação junto ao BID, tendo a instituição financeira se manifestado favoravelmente quanto à aprovação do perfil do projeto, estando o programa configurado para a tramitação do pleito junto à diretoria e aos órgãos compreendidos do governo federal. Desta forma, julgo que, embora a emenda modificativa seja meritória, sua redação descaracteriza o programa, pré-aprovado pela instituição financeira e pelo COFIEX, cujo processo se encontra pré-aprovado junto a instituições financeiras internacionais, bem como pelos órgãos externos, razão pela qual deixo de acolher a proposta parlamentar acessória. Por fim, friso que entre os objetivos do programa há a destinação dos investimentos totais previstos para o componente de ampliação e melhoria do sistema de distribuição de alta tensão e do sistema de distribuição de média e baixa tensão equivalente, respectivamente, a 43,1% e 47,8%, incluindo o rol de municípios ditos rurais também, tais como Taió, Sangão e Itapiranga. Ou seja, o próprio projeto, de certa forma, contempla a questão rural na sua essência. Por esse motivo, peço desculpa ao deputado Natalino por não acatar a emenda. Assim sendo, por verificar que a proposta de lei em análise atende a aspectos de observância obrigatória nesse colegiado, a quantidade de tramitação da matéria na forma regimental é a medida que se impõe. Senhores parlamentares, o voto deste parlamentar nos dois projetos, e aí eu peço licença a vocês, porque o parecer é semelhante nos dois, e peço para fazer a análise e a discussão conjunta, de repente, os dois têm, por este parlamentar, um voto favorável. Mas cabe a mim fazer algumas ponderações que eu gostaria de colocar para vossas excelências, até porque cabe também algumas preocupações e cabe aí, aproveitando o deputado Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças, algumas ponderações também que talvez sejam pertinentes à Comissão de Finanças. No caso do projeto do empréstimo do Banco Francês, da Agência Francesa de Desenvolvimento, deputado Marcos Vieira, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Finanças, não está acostado neste processo a forma como a Celesc pretende pagar este financiamento, ou seja, as condições de juro, prazos e tudo mais. Então, cabe aqui uma atenção especial da Comissão de Finanças neste requisito, o que entendo ser fundamental que a Celesc faça o esclarecimento para a Comissão de Finanças. Isso está esclarecido no financiamento do BID,
mas não está esclarecido no projeto que trata da questão do banco, da agência francesa. Outras ponderações, senhores, que faço. E aí a preocupação, e aqui há também de se entender que a aprovação desse projeto de lei requer, sem dúvida alguma, um gesto e um esforço do povo de Santa Catarina em favor da Celesc. A aprovação deste projeto é, sem dúvida alguma, um comprometimento do povo catarinense em favor da Companhia de Energia Elétrica. Porque nós estamos tratando aqui de que a garantia do financiamento é dada pelos catarinenses através do imposto pago por cada catarinense. A Celesc, mesmo sendo, e aí vem um grande questionamento que esse parlamentar faz, apesar do voto favorável. A Celesc, 80% do seu capital é privado, mas 100% da garantia deste financiamento é dada pelo povo de Santa Catarina, através dos seus impostos e através do seu tributo. Então, há de se fazer justiça nesse momento pelos servidores da Celesc, da colocação e da forma como o povo de Santa Catarina abraça esses projetos e se compromete nessa questão. Outra ponderação, na forma de pagamento, pela tabela apresentada no projeto do BID, há um comprometimento muito sério a partir do 6º ano, onde a Celesc tem um compromisso de pagamento só na questão do financiamento do BID, que são 276 milhões de dólares, a Celesc há um comprometimento de pagamento de 19 milhões de dólares por ano. De uma companhia que tem um faturamento, e aí talvez possam me dar uma informação correta, que eu não consegui obter também essa informação, mas uma companhia que tem um faturamento médio anual de 500 milhões de reais. Não sei se confere em torno disso. 10 bilhões, ok. São 19 milhões de dólares que vão ter que ser absorvidos pela companhia anualmente. Isso dá em torno aí de 60 milhões de reais. Então é algo que pode impactar na fatura de energia elétrica, e é aí que eu peço uma atenção também ao presidente da Comissão de Finanças na sua análise da matéria. São ponderações que faço e a preocupação que tenho, porque o financiamento ele equivale a praticamente o capital social da empresa nas ações que ela possui. E isso é algo que tem que ser analisado com muita cautela. Mas vale o registro. A aprovação deste projeto e é a garantia do povo catarinense com os seus tributos que está sendo dada para o sucesso da operação. O povo catarinense merece sim o reconhecimento por parte de todos os servidores da Celesc, pois é o povo de Santa Catarina que está garantindo este financiamento. Então, senhores parlamentares, coloco em discussão... Senhor presidente, se me permite, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, Vossa Excelência fez o relato do seu voto nos dois projetos e adentrou em muito e em questões pertinentes à Comissão de Finanças e Tributação. E, ao final, faz comentários ainda adentrando sobre as competências da Comissão de Finanças. E, pelo que vejo, Vossa Excelência tem à sua frente, e pelo que estou vendo, um memorial acerca do assunto. Requer a Vossa Excelência que, além do seu voto, fique anexado ao presente projeto memorial que Vossa Excelência acaba de ler. E que passamos para a discussão do presente projeto nesta comissão, verificando os aspectos constitucionais, legais e de juridicidade. Era o que tinha. Ok. Deputado, só me permita aqui, só para encaminhamento de votação, então, o parecer ao PL 212 é favorável e, da mesma forma, o parecer ao PL 213 é favorável. Consulto Vossas Excelências para que possamos fazer a discussão conjunta dessas duas matérias. Não havendo objeção, então, em discussão conjunta o parecer ao PL 212 e ao PL 213, que é favorável. Pela ordem, senhor presidente.
Tanto faz. Deputado Mauro, com a Vamos palavra. lá. Primeiramente, cumprimentar mais velho de seu. Só os cabelos que caíram, mas a idade é menor. Cumprimentá-lo, senhor presidente. Eu tenho que cumprimentar os colegas deputados e todos que acompanham esta reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Parabenizá-lo por ter atendido o apelo dos pares aqui desta comissão em trazer essa matéria para votação nesta manhã, né? Só vou entrar um pouquinho na questão mérito, deputado Marcos Vieira, embora Vossa Excelência tenha sugerido que ficássemos somente nas questões atinentes a esta Comissão de Constituição e Justiça, mas não podemos deixar de fazer algumas considerações referente ao que significa para Santa Catarina o aporte deste recurso e o desenvolvimento das ações que este recurso contempla. Nós temos inúmeras dificuldades, né? Dentre as quais eu citei aqui na reunião passada, a agricultura, né? Que é um apelo geral de uma melhor qualidade energética para a agricultura. Mas também a indústria vai ser afetada diretamente com estes investimentos. Ao tempo em que nós vamos oferecer a eles uma energia de mais qualidade, nós vamos, obviamente, diminuir o consumo de energia para gerar, quem sabe, mais produção do que nós temos hoje. Então, para o contribuinte, já vai aparecer um ganho neste processo. Este ganho, obviamente, vai ter uma compensação econômica para o governo de Santa Catarina e, obviamente, para a Celesc, né? Então, é um projeto que, pela dimensão dele, pelo prazo elástico para a devolução desses recursos, ele vai permitir com que a economia catarinense consiga dar o giro suficiente para que ali na frente, no momento do pagamento da primeira parcela, não signifique basicamente quase nada dentro daquilo que se produziu com esses investimentos. Então é um grande ganho e, acima de tudo, destaco novamente aqui o apelo incessante do nosso agricultor, que não é uma, nem duas, nem três vezes, em reuniões que a gente realiza pelo interior do estado de Santa Catarina, nos cobram. Olha, não dá mais, nós precisamos de trifásico. Não tem mais como ligar todo o equipamento que eu tenho aqui na propriedade sem ter uma energia mais potente, de mais qualidade, sem interrupções. E nisso tudo eu percebo que, analisando o projeto que aqui tramita, isso tudo acaba sendo contemplado com esses investimentos. Então eu vejo que, embora salutar sua preocupação, mas é um ganha-ganha esse projeto. Ganha o catarinense, ganha o Estado e ganha a Celesc. Seria isso, senhor presidente. Deputado Dirceu. Senhor presidente e a todos os deputados, os nossos visitantes que nos acompanham, o pessoal que acompanha pela TVA, pelas redes sociais, pela rádio digital, eu quero cumprimentar aqui o Eduardo Esconeto, diretor administrativo da Celesc, o Leandro, que também é representante dos trabalhadores no conselho da Celesc, além do Kleber aqui, Borges, que também representa em nome dele todas as entidades da Intercel, que fazem um trabalho exemplar nessa empresa. E esses últimos dias a gente percebe o comprometimento dos trabalhadores também com essa empresa. Além do dia a dia, está prestando serviço à sociedade catarinense, também defendendo essa empresa, e eu acompanhei uns anos atrás. Infelizmente, deputado Jean, você fala que o capital da empresa já é 80% privado, a gente lamenta isso, porque essa empresa poderia ser hoje totalmente pública ainda e beneficiar mais o Estado catarinense, né? Muitas vezes o resultado do financeiro da empresa, ela não atinge tanto o nosso Estado, porque já vai para acionistas privados. Não que isso seja ruim, mas poderia ter um investimento maior no serviço público catarinense, inclusive
em retorno para a sociedade. Eu quero dizer que eu discuti muito esse projeto ultimamente e cobrei aqui nesta comissão, inclusive fazer um esclarecimento, senhor presidente, eu não fiz a emenda, porque eu também tinha pensado fazer uma emenda no sentido, e ela está pronta, inclusive, nós discutimos e entendemos o melhor caminho não apresentar esta emenda, porque tem um plano estratégico de metas, tudo que poderia ser comprometido. Né? E diga-se de passagem aqui, já foi investido um bom dinheiro pelo documento que nós recebemos aqui, já são 200 mil dólares investidos para organizar os projetos de investimento com esse recurso, inclusive. Então, as metas, o plano estratégico, tudo, já está incluído aí. Um dos fatos muito importantes para renovar a concessão da Celesc, este investimento, inclusive, ele é importante para preparar as metas do novo plano de concessão ou de transmissão de energia, de concessão por parte da ANEEL para a nossa Celesc. Então, por isso, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a todo este empenho da sociedade, o vosso empenho também de buscar sanar as grandes dificuldades, os grandes desafios que ainda tem neste projeto. Mas nós aprovamos há poucos dias atrás, inclusive, um recurso aqui do próprio Fundam, que é um recurso também caríssimo. Pelas informações, nós vamos estar pagando uma conta alta de juros neste financiamento Fundam. Então, na nossa avaliação, este recurso ele está numa condição diferenciada, inclusive, do Fundam. E por isso, esse investimento, na nossa avaliação, ele ajuda muito. E o deputado Mauro já falou aqui, uma das áreas que nós esperamos, de fato, um investimento é na área rural catarinense. Né? Nós rodamos esse estado discutindo o tema da energia há poucos dias atrás e a demanda é gritante no nosso estado. Né? E urgente esses investimentos para reestruturar a energia rural também no nosso estado, para a agricultura, especialmente a agricultura familiar, poder continuar produzindo alimentos no nosso estado e contribuindo com o desenvolvimento de Santa Catarina. Então, é esse meu registro que eu queria fazer aqui. Né? Novamente esclarecer que a gente não fez a emenda, entendemos fundamental e ainda estamos estudando todo o plano estratégico de metas nessa perspectiva de ter um investimento importante no meio rural catarinense, que vários deputados aqui, inclusive, estão debatendo esse tema, e esta grande necessidade que nós temos aí no Estado. Eu queria deixar esse registro aqui de que, na nossa avaliação, esse projeto é muito importante para a estrutura energética do nosso Estado para o futuro. Obrigado. Senhor presidente. Ouço o deputado Valdir Cobalcini. Na mesma linha, senhor presidente, do seu relatório das manifestações do deputado Mauro e do deputado Dirceu, também quero lhe cumprimentar e, de uma certa forma, ou muito aliviado, em função da decisão de Vossa Excelência de pautar e de votar, de deliberar esse projeto, que é muito importante, não apenas para a Celesc, mas especialmente para a população catarinense, seja ela do interior, seja dos centros urbanos, já que o projeto atende às demandas, os gargalos dos catarinenses. Também me refiro à questão da substituição das linhas monofásicas por trifásicas. E aí um apelo, aqui está o Sesconeto, que representa, seu nome, Sesconeto, aliás, ele é o diretor da Celesc eleito pelos servidores da Celesc. No sentido, fazer um apelo no sentido de que essas linhas efetivamente elas sejam substituídas. Hoje muitos agricultores inclusive adquirem geradores em função da precariedade, né, dessas linhas que não atendem muitos empreendimentos, empresas rurais. Então é um grande alento para a zona rural do nosso estado, estado referência
no país e no mundo. Também em relação a outros investimentos, a construção de novas subestações, a construção de linhas de transmissão, e talvez um tempo atual e remoto, eu imagino que será o maior investimento da Celesc se unir ainda os investimentos com recursos da própria Celesc e esses recursos advindos de financiamento junto ao BID e junto à Agência Francesa de Desenvolvimento. E Vossa Excelência fez menção aqui ao comprometimento a partir do 6º ano para uma empresa que fatura 10 bilhões de reais ano, né, o comprometimento de 19 milhões de dólares. Aqui acho que a sua manifestação veio a calhar. Penso que não há nenhuma dificuldade de os catarinenses suportarem essa despesa anual. Por outro lado, o que nós estamos votando aqui é a contragarantia, já que a garantia será dada pelo governo federal. Não há garantia. É uma questão de formalidade, obviamente, que a Celesc tem totais condições de suportar, pelas condições de juros e de prazos altamente benéficas ao nosso Estado. Eu quero, obviamente, manifestar nossa concordância com a aprovação tanto do 212 quanto do 213 e, mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência. Hoje aqui todos nós, penso que a grande maioria desta comissão faria esse apelo, o que não foi necessário, razão pela qual, né, nos sentimos confortáveis aqui na aprovação dessas duas matérias tão importantes para o nosso Estado. Continua em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Fazer Com a palavra ao deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, minha saudação ao Leandro, que representa os servidores da Celesc, que é o amigo, irmão Sesconeto, da minha cidade de Joinville, funcionário de carreira, diretor comercial eleito. Eu desejo, senhor presidente, reafirmar o que fiz alguns dias nessa tribuna aqui da comissão, que concordo com algumas preocupações que Vossa Excelência externou aqui com relação ao projeto, mas que sempre fui favorável ao projeto. Ratifico aqui. E a votação desse projeto, deputado Mauro, deputado Cobalcini, na Comissão de Justiça, demonstra efetivamente, claramente, por parte dos parlamentares, isso e se alguém está dizendo que está e se eu preciso fazer com a falta de energia
E isso não dá para admitir. Mas é uma emenda do meio oeste vai ser atendido, não é isso? Público. As metas financiamento, uma correção de né? Boteco lá, comprar o aditivo do Brasil, segundo a Veja que publicou no domingo. Eu fiquei orgulhoso quando abri a Veja domingo à noite e vi lá estampada Santa Catarina e mergulhei mais uma vez de ser catarinense por adoção. Senhores Senhor parlamentares, presidente, senhor presidente, você sabia que o deputado Marcos Vieira fui não citado pelo conseguiria... deputado Alcide Matos. Com a palavra, o deputado foi citado, então tem o direito à palavra. Mas não Marcos foi Vieira. tom de crítica. Vou falar, senhor deputado, Mas de uma eu gostaria de constatação. atribuir o elogio. Vossa Excelência falou do PRODEC de São Paulo. Lá, felizmente, o PRODEC não estava comprometido. Aqui, 85% do PRODEC está comprometido. Então, não há o que fazer leilão ou a venda dos recebíveis do PRODEC, porque estão todos eles vinculados. Tanto é verdade que esse parecer da Secretaria da Fazenda consta do projeto de lei complementar que tramitou aqui, que trata da vinculação de receitas da PPP. Então lá está o FPM, que queria vincular, a Secretaria da Fazenda foi contra, e quando tentou se vincular do PRODEC, a própria diretoria do Tesouro e o secretário de Desenvolvimento Sustentável que está vinculado, o secretário, o deputado Chiodini, diz que 85% do PRODEC de Santa Catarina já está comprometido, razão pela qual não há como fazer um leilão para ter recebíveis. Era a explicação que eu queria dar. Ainda bem que São Paulo não estava o PRODEC comprometido. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores parlamentares, voltando a este assunto, né? Então, coloco novamente em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação, aí agora então votação separada, votação o PL 212 e o parecer pela aprovação. Favoráveis, senhores, como estão? Aprovado. Coloco em votação o parecer pela aprovação ao PL 213/2017. Em votação, favoráveis como estão, aprovado também o PL 213. PL 213. Senhor presidente, eu queria fazer um apelo ao deputado Marcos Vieira, que preside a Comissão de Finanças, para que, se ele pudesse relatar amanhã na comissão, porque certamente a Comissão de Finanças pedirá vistas ao projeto, né, porque vai ser apresentado amanhã. Até porque existem questões a serem sanadas, colocadas aqui para... Certamente vai ser dado vista coletiva, né, senhor presidente? Para que ele possa ser votado na outra feira. Ok.
Em votação. Favoráveis como estão? Aprovado o parecer. 2 requerimentos de diligência, senhor presidente. O primeiro deles é o projeto de lei 300.0/2017, de autoria do deputado João Amin, que dispõe sobre a matrícula em estabelecimento estadual de ensino de filhos de policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários mortos em serviço. Estou requerendo diligência para que a Secretaria de Estado da Casa Civil e a Secretaria de Estado da Educação se manifestem sobre a matéria. E, se me permite, faço também em conjunto projeto de lei 362.2/2017, autoria do deputado Adir C. Ederscheit, dispõe sobre a identidade visual que caracteriza o atendimento prioritário ao idoso, requerendo diligência à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Renda para que se manifeste sobre a matéria. Senhores parlamentares, coloco em discussão requerimento de diligência ao PL 362 e diligência ao PL 300. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, aprovado por unanimidade. Eu estou fazendo a devolução, senhor presidente, do projeto de lei 179.5/2017, que dispõe sobre a proibição do corte dos serviços do fornecimento de energia elétrica, água e gás em Santa Catarina e da outras providências. Autor da matéria, deputado Kennedy Nunes. Eu sou o relator da matéria e, em voto vista, eu votei como relator pela rejeição, teve um voto vista de um colega deputado pela aprovação, que eu não lembro quem foi que emitiu o voto, e eu estou fazendo um voto vista? Um parecer complementar. Ok. Então, passo diretamente ao voto. Inicialmente, ratifico meu posicionamento anterior contrário à proposição em razão do vício insanável de inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência legislativa privativa da União para tratar sobre concessões, à luz do inciso 11 do artigo 21 e do inciso 4º do artigo 22, ambos da Constituição Federal de 88, haja vista que entes que não sejam partes da concessão não podem definir obrigações para as concessionárias poder concedente, ainda que a matéria importe concomitantemente em relação de consumo. No entanto, uma vez percebido que grande parte das disposições contidas no projeto de lei entablado já é objeto da precitada Lei Estadual número 11.959, de 2001, entendo que o fundamento jurídico que deve ser conferido ao projeto de lei em análise para o efeito de sua rejeição é aquele estabelecido pelo artigo 2º, parágrafo 4º, e inciso 4º da Lei Complementar 589, de 13 de janeiro de 2013, ao qual enuncia que o mesmo objeto que não deve ser disciplinado, o mesmo objeto não deve ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destinar à complementação de lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa, até porque não se trata, no presente caso, de exceção a que alude a parte final do disposto legal citado. Ante o exposto, meu voto é pela rejeição, ou seja, nós já temos uma lei que trata sobre a matéria. O voto de Vossa Excelência original também é pela rejeição. Também pela rejeição, só não citei esta lei, só me ative no primeiro voto a questões constitucionais. Agora estou fazendo a menção nesta lei que já é de 2001, que já tem seus efeitos em Santa Catarina. Okay. Senhores parlamentares, coloco então em discussão o parecer pela rejeição ao PL 179.5/2017, projeto de lei este, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a proibição do corte de serviço do fornecimento de energia elétrica, água e gás em Santa Catarina e adotou as providências. Já havia pedido de vista do deputado Rodrigo Minotto e do deputado Zé Neascari, que foi devolvido no dia 20/6, e agora o deputado Mauro Nadal apresenta voto complementar pela rejeição, mantendo o voto original. Em discussão. Senhor presidente, levando em conta os fatos novos, as informações trazidas pelo deputado Mauro, eu consulto, o senhor me concede vista em gabinete, me comprometendo desde logo a devolver os autos na próxima semana. Consulte se mais algum parlamentar deseja vista em gabinete. Vista em gabinete ao deputado José Neascari. Com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu tenho aqui para relatar o PL 73.7, 2017, deputado César Valduga, sua autoria,
Dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, de qualquer empresa que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou em condições análogas. Relato, então, senhor presidente, este projeto, o meu parecer, aos deputados, a esse órgão, segundo preceitua a ordem regimental, cumpre realizar a averiguação da admissibilidade jurídica das proposições sob análise de seus aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e técnicos legislativos. No que concerne a proposição em si, constato que, no dia 26 de junho, esta comissão já estabeleceu posição sobre a matéria a ser apresentada com o parecer do deputado Darcy de Matos, que aprovou o projeto de lei 53.3/2017, que tem como objetivo o seguinte ementa: dispõe sobre a cassação de eficácia de inscrição de cadastro de contribuintes no ICMS. Neste sentido, naquela ocasião, entende o nobre deputado Darcy, ao relatar, nesta perspectiva, anoto que a proposição em tela dispõe sobre a matéria tributária cuja competência legislativa está atribuída a esta Assembleia Legislativa nos termos do artigo 39 da Constituição do Estado. Artigo 39. Cabe à Assembleia Legislativa, com sanção do governador, dispor sobre toda a matéria e competência do Estado, especialmente o sistema tributário e arrecadação e distribuição de renda. E eu sigo em tela aqui a proposição do deputado Darcy, que eu concordo, assim me coaduno do mesmo entendimento para o projeto em análise, até mesmo porque naquela ocasião o PL 53/2017 obteve aprovação unânime neste colegiado, não só nesta comissão, como na de Finanças e Tributação, com o parecer do deputado Gabriel Ribeiro, em reunião dia 13/9/2017. Portanto, seguindo a orientação anterior dada pelo deputado e pelo parecer do deputado Darcy de Matos, parecer em anexo, não vislumbro nenhum óbice de natureza legal a aprovação da matéria no que concerne a esta comissão se manifestar. Então, diante ao exposto no meu relatório, pela aprovação do PL 73/2017. Senhor, meu voto sobre o projeto de lei de autoria do deputado César Valdugo, PL 73.7/2017. Vossa Excelência quer fazer a relação? Bom, vamos lá. PL 73.7/2017. Deputado, Vossa Excelência é o relator da matéria, é isso? Relator, senhor presidente. Dirceu Drestes, relator. O projeto ele dispõe sobre a cassação da inscrição do cadastro de contribuintes de imposto ICMS de qualquer empresa que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo. O parecer de Vossa Excelência é pela aprovação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favorável como estão, aprovado por unanimidade. Também, senhor presidente, tenho aqui o projeto de lei 277.7/2016, autor deputado Fábio Flor, que dispõe sobre a criação e venda no varejo de cães e gatos por estabelecimentos comerciais no estado de Santa Catarina, bem como doações em eventos e adoção desses animais e adota outras providências. O meu voto, senhor presidente, depois de uma avaliação, eu estou propondo, no meu relatório, que é pelo diligenciamento ao CBQC, no endereço à Rua Tertuliano Brito Xavier, número 3.447, Jurerê, Florianópolis.
Este projeto, senhor presidente, me parece que já foi para diligência e não tivemos resposta, então estamos reencaminhando, parece que é um problema de endereço do diligenciamento, então estou rediligenciando. Que instituição é essa, deputado Disseu? CBQC. Senhores parlamentares, autor deputado Fábio Flor, PL 227.7, dispõe sobre a criação e venda no varejo de cães e gatos por estabelecimentos comerciais no estado de Santa Catarina, bem como doações em eventos de adoção desses animais e adota outras providências. É Confederação Nacional de Kennels Club. Kennels. Que faz todo o registro de animais e tal no Brasil. O parecer do deputado Dirceu Dresch é pelo rediligenciamento ao CBQC. CBKC. Quase um CQC. CBKC. Senhores parlamentares, em discussão, o pedido de rediligenciamento. Relator é o deputado Dirceu Dresch. Em discussão, em votação. Favoráveis pelos como estão, aprovado por unanimidade. Pauta limpa, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos. Nenhum projeto a relatar, senhor presidente. Senhores parlamentares, consulte se algum parlamentar deseja incluir alguma matéria extra-pauta. Não havendo solicitação, dou por encerrada a presente reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Aprovado, né?